Nossa equipe foi ao Colégio Brigadeiro Newton Braga, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, para acompanhar um encontro com o universo de Machado de Assis, um escritor que há mais de um século seduz várias gerações. Estavam nisto quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que se passava em casa de uma baronesa, que tinha uma modista ao pé de si para não andar atrás dela. Leitores do século XXI descobrem a obra de um escritor nascido no século XIX, Machado de Assis, autor de clássicos da literatura brasileira. Num de seus contos, temas como inveja, ciúmes e ambição aparecem numa simples disputa entre uma agulha e uma linha. Eles acabam percebendo que, apesar desse autor ter vivido em outra época, eles leem um livro de Machado de Assis e que continua sendo contemporâneo. A atividade desenvolvida aqui no colégio foi dividida em 4 etapas. Primeiro, os alunos ouviram o conto Um Apólogo, de Machado de Assis. Depois, leram eles mesmos a história. E ainda assistiram ao vídeo Mestres da Literatura, da TV Escola, e fizeram uma produção de texto. Elaine, eu queria saber qual a importância de você levar o conto para dentro da escola. Eu acredito que a escola ela tem que estar sempre aberta ao que a criança, o que ela já traz de conhecimento. Então, como a narrativa, a questão do conto, da oralidade, já é uma coisa presente na vida dela, porque ela narra fatos do cotidiano, ela narra o que ela viu na televisão, ela narra o que aconteceu na escola, é uma coisa que a gente já traz, essa tradição oral. Hoje eu trouxe para a nossa aula um objeto que eu tenho muito carinho. Quem sabe o que é isso aqui? Costura. O que vocês acham que tem dentro de uma caixa de costura? Alfinete, fita métrica. A professora instiga a curiosidade dos alunos e as perguntas começam a surgir. E o que é a baronesa? Baronesa é a esposa de um barão. O que seria um barão nos dias de hoje? Barão? Tipo um rei, tipo alguém que tem título de nobreza. Fim da contação, hora de ir para o jardim. Chega então o momento das crianças manusearem o livro e lerem a história. Era uma vez uma agulha que disse ao novelo de linha: você fura o pano, nada mais. Eu é que coso. Pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha. E quem pensa que parou por aí está enganado. Pouco depois, os olhares já estão atentos para assistir ao vídeo Mestres da Literatura e saber ainda mais sobre o autor e sua obra. Bruxo do Cosme Velho. Homem subterrâneo. Um mestre na periferia do capitalismo. São muitos os modos de se referir a Machado de Assis. Hora da produção de texto. Para encerrar a atividade, os alunos escreveram suas impressões sobre o universo de Machado de Assis. Você mais gostou dessa atividade que a professora Elaine fez? Achei muito legal. Por quê? Porque a gente sabe, assim, da vida de Machado de Assis, aprende também. Eu acho muito legal. A mãe dele era lavadora, ela lavava roupa. O pai dele ele pintava a parede, ele era pobre. O nome dele era Joaquim Machado de Assis. Ele tinha uma vida simples, que ele era pobre, humilde, nasceu no Morro da Providência. E é por meio de atividades como essa que a escola cumpre um de seus mais importantes objetivos: formar leitores. Rosa, essa atividade que a gente acabou de assistir aí, realizada lá na turma da professora Elaine, ela responde também um pouco àquela questão que a gente estava discutindo no bloco anterior, de despertar o prazer dos alunos para esse universo da literatura. Você, no intervalo aqui, a gente ficou conversando e a Rosa dizia da importância dos cuidados que o professor deve tomar para também não subestimar a capacidade de seus alunos. Gostaria que você retomasse um pouquinho essa questão, contemplando aí, analisando também a atividade que a gente acabou de ver. A gente tem um exemplo disso, respondendo a nossa professora, né? Cabe ao professor
ter o bom senso de ver até que ponto o aluno dele consegue assimilar aquele texto um pouco mais denso, mas bem apresentado não é juízo de valor, enfim, apresentado adequadamente para a faixa etária com a qual ele está trabalhando, e também fazer com que esse texto chegue de uma forma mais agradável, né, para ele, porque uma vez que tem a segunda leitura, porque eu tenho aqui 2 leituras, a ilustração, que corre paralela, e tenho o texto em si, né? Então, ele tem que ter esse bom senso de poder avaliar, ter um juízo de valor e uma sensibilidade para perceber se é oportuno, se é adequado o seu aluno, independente da série. Certo? A gente não pode rotular, isso é até essa idade, isso é pertinente, não. Você pode ter um leitor iniciante, um leitor em fase de desenvolvimento e um leitor um pouco mais experiente. Cabe a ela perceber que tipo de leitor ela tem na sala de aula. E, a partir daí, adaptar, né, aquele conto àquele grupo, nesse sentido, né, de escolher aquele que é mais pertinente. E eu acho que ela pode resolver isso de uma forma tranquila, e nós aqui não teríamos nunca condições de responder e avaliar qual deles ela deveria escolher. É a própria trajetória mesmo dela de professora é que vai poder sentir isso melhor, né? Agora, Juracy, voltando à atividade da professora Elaine, a gente viu ali uma atividade organizada em várias etapas. A professora teve também a ideia de utilizar um recurso audiovisual, um vídeo até aqui da TV Escola. Queria que você falasse um pouquinho da importância. Você descreve no texto também várias etapas que podem auxiliar o professor na metodologia, né, na hora de planejar aquela atividade. Gostaria que você analisasse um pouquinho mais esse aspecto. Eu acho que foi muito interessante a utilização do vídeo, que vem complementar a leitura. Nesse sentido, a professora Elaine, ela conseguiu ampliar o interesse pelo próprio apólogo que havia sido lido. Também ela propõe depois outras atividades que são decorrentes da própria leitura, de modo que o processo de leitura se estende na medida em que os alunos passaram a se manifestar, fazendo uma correlação entre o texto que leram e a sua experiência de mundo. Então, nesse sentido, se torna muito enriquecedor. Certo, temos um e-mail aqui que nós acabamos de receber, Ana Raquel, da TV Escola de Anápolis, a Isaura Maria França. Obrigado, Isaura, pela participação aqui no Salto para o Futuro. Ela quer saber como levar o jovem a ter gosto pela leitura e ser um leitor ativo na atual sociedade onde a tecnologia tira, segundo aí a Isaura, tira o desejo de adquirir o conhecimento através da leitura. Bom, eu penso que, em primeiro lugar, o professor precisa passar para o aluno que ele lê, que ele é um leitor, né? A experiência que o menino tem em casa, muitas vezes, por falta de dinheiro, os pais não têm livro em casa. Mas, quando é possível, se ele vê os pais lendo, se ele vê as pessoas que ele convive lendo, isso já naturalmente é um convite. Para dar um exemplo, né? Eu, quando quando eu estava aprendendo a ler, e quando eu fiquei apaixonado por livro, naquele tempo, eu sou tão pouco nova que naquele tempo, a gente tinha era enciclopédia para ler, não tinha livro infantil. Eu lembro perfeitamente que eu li a coleção do Mundo da Criança, que era uma enciclopédia que tinha em toda casa naquela época, todinha, menos os que falavam de ciências exatas. Tinha uma coleção de Malbataan, que eram uns livros sem ilustração nenhuma, pesados, que eu li, sei lá, eu era pequena ali, menos O Homem que Calculava, que eu não gostava de nada que tivesse coisas muito exatas. Mas assim, por que eu ficava lendo aquelas coisas assim? Eu não imagino uma criança hoje de 10 anos lendo aqueles livros dessa grossura sem ilustração nenhuma. Não estou querendo só puxar a brasa para a sardinha dos ilustradores. Você está apontando uma necessidade de se adequar à realidade desses leitores atuais. Mas eu acho que, principalmente, se eles convivem com gente que toda hora está lendo, que seja jornal, que seja livro, e assim, o professor muitas vezes não passa amor pelo livro, porque ele nem percebe que ele não está passando. Então, acho que aí é um ponto de partida muito interessante. E depois essa coisa da adequação, de descobrir o que os alunos estão querendo, qual que é o interesse. Se é Copa do Mundo, vamos procurar livros sobre futebol, né? E essas coisas que as pessoas fazem. E também utilizar a imagem, gente. A linguagem da imagem é uma coisa
que não é só para a gente que está trabalhando que é uma viagem interessante. Né? Se você começar a perceber a relação que esse texto está tendo com a imagem. Muitas vezes eu faço uma imagem que o texto nem fala nela, eu invento coisas que não tem no texto. Claro que não estão em conflito com o texto, nem estão desfalando o que o texto fala, mas são coisas para ajudar mesmo a pessoa. É igual você empurrar uma sinasa delta para ele. Aquelas imagens também precisam ser lidas, na verdade. Então, a leitura da imagem, o adulto precisa aprender a ler a imagem, porque a criança já sabe. Né? A criança já está acostumada com esse mundo da imagem. Okay. Só um minutinho, Juraci, que nós estamos com a Mariane, do Paraná, esperando para fazer a sua pergunta. Olá, Mariane, tudo bem? A pergunta foi feita pelo cursista Rafael Peterman. Algumas obras de José de Alencar foram transformadas em novelas na TV. Transpor esses textos para uma telenovela pode ser considerado um meio de incentivo à leitura das mesmas obras? Mariane e Rafael, obrigado pela participação aqui no Salto para o Futuro. Parece até que vocês combinaram com a Juraci e com a Rosa, que estavam doidas para falar aqui sobre a televisão, as adaptações para a TV e para o cinema desse tipo de narrativa. Então, Juraci, começando por você. Bem, antes de mais nada, essas adaptações, elas contribuem para motivar o aluno a ler. Então, elas, de alguma forma, incitam a curiosidade e sempre que têm sido passadas essas adaptações na TV, se tem, em contrapartida, uma grande procura pelos próprios textos. Então, esse aspecto mostra que são absolutamente positivas as adaptações no sentido de ajudarem a promover a leitura dos nossos grandes escritores. Agora, uma outra questão que se coloca é que o professor não pode esperar que a linguagem televisiva ou a linguagem cinematográfica seja absolutamente fiel ao livro que apresenta um outro tipo de linguagem, que está vazado na linguagem verbal. Agora, Rosa, desculpa te interromper, Juraci. Por exemplo, essas novelas, a gente conhece várias novelas da TV brasileira que foram inspiradas ou que são adaptações de clássicos da nossa literatura. O professor pode levar essas novelas para a sala de aula, discutir com os seus alunos, porque a gente sabe que no Brasil as crianças veem novelas muito ali, acompanhando os pais, enfim. A gente tem uma série de novelas que já passaram, já terminaram, mas eu acho que outras acabam abordando, se baseando em livros. A gente tem especiais de TV, né? Que pegam livros e que trabalham, até contos, né? Que trabalham, e eu acho que eles são, assim, um instrumento maravilhoso, porque é a linguagem atual, é a linguagem da criança, e você pode fazer a ponte da TV, que é uma forma de linguagem, para o texto, e do texto para a TV. Eu acho que é uma via de mão dupla. Só para citar um exemplo, quem se lembra de Fera Ferida, são 2 contos do Lima Barreto. Um é O Homem que Sabia Javanês, que até trouxe um livro, gostaria até de poder mostrar, da editora Dimensão, mas há outros. Junto com Nova Califórnia, que é um outro texto do próprio Lima Barreto, que fizeram um sucesso muito grande. E quando a gente chega na sala de aula e diz que aquela novela da TV já nasceu do livro, é uma perplexidade, porque eles imaginam que tudo foi uma criação, né, da TV, e não. Os grandes autores são grandes leitores, e eles vão buscar nos clássicos uma inspiração maior. Então, a gente está vendo também aí, só para citar um exemplo, saindo um pouco do conto, o Wallace João Vitor, que virou um especial de TV, Cidade dos Homens, talvez as pessoas não saibam, ele é um livro da Rosa Amanda Strauss, que fez um sucesso enorme, e a Regina Casé viu a filha na livraria lendo, antes de um voo que ela ia fazer com a menina. Ela falou: que tanto você lê? Aí ela foi ver, era o Wallace João Vitor. Ela transformou no especial que veio gerar a série Cidade dos Homens. Na TV viraram Laranjinha e Acerola. Laranjinha e Acerola. Certo. Então veja como é que é uma via de mão dupla, que você pode fazer um bom uso dele. Mais uma participação por telefone. Agora a gente fala com a Isabel do Tocantins. Tudo bom, Isabel? Tudo bom. Boa noite. Meu nome é Isabel, falo da Escola Castelo Branco, em Cristalândia. Minha pergunta é: Machado de Assis usava o seguinte meio para falar: peguei da agulha, peguei da linha. É correto gramaticamente ou é uma criação do autor?
Então, Juracy, ela pergunta aí, ela dá um exemplo bem específico, mas essa questão da linguagem de uma outra época, também pode ser discutida pelo professor com seus alunos? Sem dúvida que essa questão deve ser discutida com os alunos e até mesmo, primeiro porque há uma necessidade de explicitação dessa linguagem para que ela se torne mais compreensível. E, em segundo lugar, para que o aluno perceba a riqueza da construção do texto. Quando Machado diz peguei da agulha, peguei da linha, evidentemente que ele está utilizando uma construção própria de seu tempo. Mas também, ao fazer essa seleção, ele está acentuando a natureza visual da ação, pegar, tomar. Então, aí está também uma das características do Machado. Eu diria que nesse mesmo apólogo, há uma passagem que é muito interessante, que pode ser ponto de partida para explorar a linguagem, quando a linha diz, mas você não tem cabeça, você não é alfinete, você não tem cabeça. E, entretanto, aqui há essa convergência do significado da palavra cabeça, que vai trazer, então, a possibilidade da discussão, da dualidade das significações e da significação vinculada a um contexto linguístico. Certo. Ana Raquel, nós recebemos aqui um e-mail da Gisele Carvalhes, do Gisele Carvalhes, perdão, Gisele, da TV Escola de Anápolis, e ele quer saber como é possível incentivar os pais dos alunos a se envolverem juntamente com seus filhos nas leituras e nas produções de textos propostas pelas escolas para que os filhos tenham exemplo e incentivo dentro de casa, bem dentro daquilo que você discutia um pouquinho antes. Aí como é que a escola pode trazer esses pais também para esse tipo de proposta? Eu acho que vale tudo, vale qualquer meio de sedução, entendeu? Vale gincana, vale debate, vale fazer o menino provocar o pai, né? Muitas vezes o pai não gosta de ler, ou não tem costume, ou não tem tempo, e a professora pode, eu vou usar um verbo engraçado, insuflar o menino, né? Eu não tenho mais criança pequena e quando tinha não gostava desse negócio de quando vinha dever de casa para mim, peça papai para fazer isso e tal. E isso costuma ser um desastre e tal. Mas assim, se for feito com criatividade, por exemplo, no apólogo, se ela está trabalhando no apólogo com a criança e a mãe da criança por acaso borda, ou então vamos fazer uma entrevista com sua mãe, com seu pai, com as pessoas, para saber como é que era no tempo. Sabe, pode envolver, pegar, no caso até do Rio de Janeiro seria fantástico, né? Porque o Machado trabalha muito em cima da cidade, dos costumes da cidade. Então, vai fazer uma pesquisa sobre se no tempo do seu avô, se ele morava aqui, se ele tem foto da rua dele antiga, como é que é hoje, como é que era. Então, assim, tem milhares de maneiras de envolver os pais. E eu acho que vale tudo, dependendo assim, do contexto, dependendo do tipo de pais, porque os professores às vezes costumam ter contato e já sabia que ele ali vai ser duro de roer, ele não vai querer. Aí ele inventa uma coisa para seduzir, que ele não vai poder negar para o filho, ou faz festa na escola, sei lá. Eu acho que vale tudo. Adultos também são seduzíveis por essas coisas. Está dado aí o recado. Vamos fazer agora uma pausa para o intervalo. Salto para o Futuro, volta já.